Neste conteúdo, vamos apresentar Sampaio Corrêa, últimos preparativos, últimas informações da Copa do Nordeste, jogo diante do CSA. Trazer também Maranhão Atlético Clube, que encara o Sampaio Corrêa e se prepara, aí sim, pelo Campeonato Maranhense. E o Motoclube de São Luís, que joga cartada decisiva em busca de classificação para as semifinais do segundo turno. Tudo bem, torcida? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal, Laércio Costa, narrador. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, acione o sininho para as notificações, seu like é muito importante para o fortalecimento do canal, compartilhe e deixe os seus comentários aqui embaixo. Ainda hoje teremos o Fala Galera, vamos ver como é que você está aí esperando esse jogo do Sampaio Corrêa pela Copa do Nordeste. Sampaio Corrêa então em campo, às 19 horas no Estádio Castelão, vamos começar pelo Sampaio Corrêa. Esse conteúdo de agora, o time tricolor que inclusive disponibilizou ingressos meio ao período momesco, né? Meio complicado até a gente cobrar aqui, mas colocou o Joécio aqui na capa, o Magro de Aço, tem feito aí partidas espetaculares pelo time tricolor, apoiar a Bolívia Querida na Lampions, Sampaio e CSA, 22 de fevereiro, 19 horas, quarta-feira, Estádio Castelão. Essa é a capa, aí o Sampaio pontua mais embaixo. Hoje tem Sampaio e CSA, Copa do Nordeste, e aí o ponto de venda dos ingressos aí para o torcedor. Estádio Nhozinho Santos, de 9 às 15 horas, Estádio Castelão a partir das 9 horas e futebolcard.com. É onde você pode comprar por antecipação os ingressos para o jogo do Sampaio Corrêa e CSA no Estádio Castelão esta noite. Vamos lá. Estou ávido por ver o que é que o Felipe Conceição vai colocar em campo. Meu querido torcedor, qual é o time que você acha também que ele deve mexer no time, não deve mexer, deve continuar com o time da mesma forma? É bom a gente estar sempre pontuando aqui, porque no conteúdo anterior a gente trouxe uma entrevista muito curta, que não foi muito perguntada a ele sobre o time, as mexidas, apenas o que ele espera do jogo, que é um jogo difícil, não resta nenhuma dúvida, ele pontuou isso aqui para nós. Agora, o time tricolor de Aço então se preparou e jogou no sábado contra o Náutico e aí se preparou a partir de segunda-feira. Tempo curto, sim, tempo curto, mas já um entrosamento do grupo, por isso esse rodízio feito pelo Felipe Conceição. Meu querido Afonso Diniz, nosso brother, parceiro da Mirante, vai nos trazer aqui as informações do Sampaio Corrêa, os preparativos do time tricolor. Afonso. Hoje é dia de Bolívia Querida em campo. O Sampaio Corrêa jogando pela quinta rodada da Copa do Nordeste 2023 e em busca de consolidação dentro do torneio no G4 da competição. A Bolívia Querida alcançou a quarta colocação na última rodada com 50% dos seus jogos realizados e agora parte para a reta final. Duelo diante do CSA nesta quarta-feira de cinzas, às 7 da noite no Estádio Castelão. E o técnico Felipe Conceição, de novo, vai manter a filosofia de trabalho com rodízio na formação da equipe, que deverá ter alterações em todos os setores. Na certeza de modificações nas laterais, com as voltas de Ludiker e Pará. Alan Godoy não deve jogar e assim a titularidade deve permanecer com Gabriel Furtado, mas o Pedro Carrerete corre por fora. O meio-campo do Sampaio Corrêa deve ter Maurício ou Eloy na vaga de Rafael Vila, que deve ser preterido neste confronto diante do CSA. Além disso, Nadson deve ser reencaixado no meio-campo do Sampaio Corrêa, naquilo que foi ocupado por Varley no confronto diante do Náutico no sábado de Carnaval. No ataque, Vinícius Alves segue fora e o Rafael Furtado é o favorito para ser mantido, mas o Vinícius Cascais pode também ganhar uma oportunidade. Rony lesionado não joga, Matheus Martins deve ser chamado. Modificações em todos os setores, portanto, do Sampaio, que deve ir a campo com Luiz Daniel no gol, Ludiker na lateral direita, a dupla de zagueiros com Joécio, aí um asterisco que vem de 2 partidas seguidas, pode até fazer Pedro Carrerete e Gabriel Furtado, técnico Felipe Conceição. E aí, na lateral esquerda, o Pará. Os volantes, Emerson, Maurício Eloy, à frente o Nadson. E aí, no ataque do Sampaio Corrêa, Pimentinha, Rafael Furtado ou Vinícius Cascais. E à frente, o Matheus Martins neste time do Sampaio Corrêa. Bolívia Querida, portanto,
vai fechar o carnaval com mais uma partida na Copa do Nordeste. Joga daqui a pouco, logo mais à noite, nos embalos da quarta-feira de cinzas à noite, às 7, no Estádio Castelão, diante do CSA. As notícias tricolores com Afonso Diniz. Obrigado, meu querido Afonso Diniz, aí com as notícias do Sampaio Corrêa. É isso aí, né? Então, mais mexidas no time. Por um lado é bom, né? Pela rodagem, pela minutagem, pelo entrosamento dos jogadores e daquilo que a gente tem sempre falado. É bom você ter um elenco. Quem quer ganhar e se manter bem em uma competição como é a Série B, você tem que ter elenco grande e com qualidade. E me parece que o Sampaio vai começando a encontrar exatamente essa qualidade e o elenco que vai, lógico, chegar ali a aproximadamente 45 jogadores até o fim dessa temporada. Claro que alguns jogadores que não estão sendo bem utilizados podem ser que deixem o grupo, mas ainda não agora. Acho que depois do Campeonato Maranhense, o Sampaio deve reunir para fazer uma avaliação. Nesse momento é hora de foco, é hora de dar moral para esses jogadores, né, que estão aí, que estão trabalhando, e vai depender muito de cada um, se aqueles que ainda não renderam o suficiente, se eles vão poder render o suficiente para permanecer no Sampaio Corrêa, aí só o tempo vai dizer, e os próprios jogadores também, cada um é responsável pela sua própria atuação. Então é a Copa do Nordeste, galera, esta noite com o Sampaio Corrêa entrando em campo a partir das 19 horas, com completa cobertura aqui do canal Laércio Costa Narrador. Te convido mais uma vez para se inscrever no nosso canal se você ainda não foi inscrito, fortaleça, compartilhe, também é importante você deixar o seu like, fortalecimento do canal aqui é legal mesmo. E nos deixa mais tranquilos para que a gente possa manter o canal no ar e trazer sempre conteúdos para você. Mas voltando agora para o Campeonato Maranhense. O Campeonato Maranhense deu aquela parada porque o Sampaio Corrêa teve essa sequência de jogos, ainda vem aí esse jogo pela frente do CSA, mas no dia 25 teremos todos os jogos do grupo A e B, confronto contra confronto, todos os jogos acontecendo às 17 horas. Os jogos serão em diversos estádios, aqui no Castelão, Nilzinho Santos, terá jogo no Costa Rodrigues, vamos ter jogo lá em Barra do Corda, então são os estádios que vão receber esses jogos da última rodada da fase de classificação ao segundo turno. O Motoclube de São Luís está numa situação um tanto quanto delicada em relação à classificação. Por quê? Porque não depende mais só de si para ser classificado. Se obtiver essa classificação, ele espera um triunfo do Chapadinha diante do Cordino. A gente vai já mostrar essa classificação para você. Por quê? Porque o Motoclube de São Luís precisa e joga suas fichas em cima de um insucesso aqui do time do Chapadinha, do Cordino. Então, qual é essa classificação? Vamos lá. Classificação é essa aqui do grupo A, mas do grupo B que eu estou falando é do Moto, essa aqui, ó. O Maranhão já está classificado com 7. Se o Cordino vencer, o Cordino vai a 7 pontos também, obtém a sua classificação. O Moto só pode chegar a 6 pontos, mesmo vencendo, estaria fora. Então, o que espera o Moto? Minimamente um empate do Cordino contra o Chapadinha para estar classificado aí para a sequência do campeonato, com o Maranhão Atlético já estando garantido lá. Então, é essa cartada que o Motoclube vai jogar. Primeiramente, tem que fazer a sua parte. Dever de casa é que o Moto tem que fazer nesse compromisso importante diante do IAP lá no estádio Nilzinho Santos. João Ricardo, meu brother, eu vou convocar meu amigo João Ricardo, que vai trazer aqui as informações, grande repórter da Mirante e que cobre o dia a dia do Motoclube de São Luís. Nos conte como é que estão os preparativos do Moto para encontrar o IAP na última rodada do segundo turno, João. Está se aproximando a decisão para o Moto, vai ser sábado, contra o IAP às 5 horas no estádio municipal Nilzinho Santos. Para esse jogo, o técnico Marcinho não vai contar com o atacante Enzo, que foi expulso após a partida contra o Sampaio, né? A arbitragem ainda estava em campo, o Enzo reclamou e levou cartão vermelho, então vai cumprir suspensão automática, e aí o Marcinho não vai contar com essa peça que no jogo passado ficou no banco de reservas. O Enzo entrou no segundo tempo, seria uma opção também aí para o confronto contra o IAP, já que o Moto vai lançar todas as suas forças, né, nesse duelo. O Moto precisa vencer para evitar essa história de rebaixamento. Se vencer, garante a sua permanência na Série A. E aí, depois da vitória contra o IAP, se o Moto garantir, vai ficar na torcida para o resultado lá em Barra do Corda ser favorável também. No caso, o Chapadinha forçar um empate ou até mesmo
uma vitória para cima do Cordino. Essa é a combinação que o Moto precisa nessa última rodada aí do segundo turno. Vamos ouvir o goleiro Éder, que fala sobre isso. A necessidade do Moto vencer, mas torcer também pelo resultado de outras equipes. Vamos ouvir. Então, eu acredito que, como eu falei mais cedo, que a gente primeiro tem que focar em fazer a nossa parte, né? Lógico que ninguém quer, eu acho que é uma situação bem desconfortável, mas é o momento que a gente se encontra hoje. Então, a gente tem que focar em fazer a nossa parte e depois a gente vê lá de lá. É aquela história, é desconfortável porque não vale apenas para efeito de classificação vencer, né? Tem que torcer por esse tropeço lá do Cordino e aí o Moto vai ter essa rodada, no mínimo, emocionante nesse sábado. A equipe segue com os treinamentos, ainda tem hoje, amanhã e sexta-feira, porque no sábado o jogo está confirmado às 5 horas. O mando de campo é do IAP. O time aqui de São Luís ainda não divulgou nada sobre a questão de ingressos para a torcida rubro-negra ficar atenta para esse último jogo do Moto na fase classificatória. Diga, João. Avançando, aí tem mais semifinal e quem sabe até a decisão do segundo turno, que é o objetivo do Moto nessa segunda parte do campeonato. Obrigado, meu craque João Ricardo, está aí trazendo as informações do Moto Clube de São Luís aqui no canal Lécio Costa Narrador. O João, então, pontua bem aquilo que a gente já falou em relação a esperar um tropeço do Cordino, minimamente o empate já seria um bom resultado, desde que o Moto vença o jogo diante do IAP. Então é isso. E o Maranhão Atlético Clube, o Macão Machão da Ilha, que se prepara para encarar o Sampaio Corrêa. É o clássico Samará, o clássico do fim de semana, sábado, 17 horas no Castelão. O Wallace, nos conte os preparativos do Maranhão Atlético Clube para encontrar o Sampaio Corrêa. O Maranhão Atlético Clube intensifica a preparação para o jogo da última rodada do Campeonato Maranhense nessa fase de grupos. É neste sábado, dia 25, o Maranhão Atlético Clube enfrenta o Sampaio Corrêa no clássico Samará. E a equipe atleticana vai em busca de mais uma vitória para finalizar bem essa primeira parte da competição e ir com moral para a semifinal do Campeonato Maranhense neste segundo turno. O Maranhão, por mais que seja o atual campeão do primeiro turno, não quer deixar a peteca cair não. Quer logo a conquista do segundo e, se possível, se tornar campeão maranhense de maneira geral, conquistando essa segunda etapa do campeonato estadual. A equipe vem trabalhando normalmente lá no Parque Valério Monteiro. Nesses dias que tiveram carnaval, o Maranhão trabalhou na terça e hoje, nesta quarta-feira. O time atleticano teve folga domingo e segunda-feira e ontem se reapresentou lá no Parque Valério Monteiro, quarta-feira de cinzas, portanto, programação de hoje é de trabalho lá no CT do MAC. O técnico Zé Augusto não deve fazer tantas modificações assim no time para esse jogo diante da equipe do Sampaio Corrêa. O Maranhão já vai jogar na condição de classificado, e isso é bom, porque não vai precisar de, por exemplo, fazer o resultado, depender de outros resultados para poder se classificar, não. O Maranhão já está na próxima fase, então deve fazer um jogo mais tranquilo com relação a isso. Mas é claro que o desempenho do time deve ser bastante cobrado pelo técnico Zé Augusto, que quer, é claro, mais uma vitória. Obrigado, meu craque Wallace Brito, trazendo as informações aqui do Maranhão Atlético Clube no canal Lécio Costa Narrador. Vitória sempre muito importante. O time que desbancou o Sampaio Corrêa no primeiro turno já está garantido na final. É o Maranhão Atlético Clube, final do Campeonato Maranhense. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu joinha, acione o sininho para as notificações. Seu like é importante para o fortalecimento do canal. Compartilhe e deixe os seus comentários, porque ainda hoje teremos o Fala Galera. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais.